Meus amigos, é com muita alegria que eu anuncio aqui para vocês que acabou de sair um artigo muito legal na revista da direita dissidente inglesa, a J'accuse, acho que é J'accuse que se fala, sobre o nosso projeto. Basicamente se chama Meritocracia no Brasil. O artigo foi feito por dois jovens aí, eu não sei exatamente quem são, né? Um é o perfil The Phallic Man e o outro é o Hansa Rudolph, né? Eles escreveram, isso foi publicado hoje, no dia 14 de setembro de 2025, e é uma longa peça explicando o modelo de funcionamento do Partido Missão com a Valete e o MBL, que é o que a gente costuma explicar como o sistema integrado e fechado, né, o modelo Apple que a gente usa no MBL na Missão, que foi o que permitiu que a gente crescesse, foi inclusive pauta da minha palestra no congresso do MBL do ano passado. E eles souberam, vamos dizer, vejam só, a galera de fora, né, conhece mais sobre o nosso modelo de funcionamento do que a galera de dentro. E é aquela coisa que tem no Brasil, né, o famoso santo de casa não faz milagre, né? Basta algumas pessoas fora do Brasil entender a sofisticação do que a gente fez. Basicamente, a gente é o único grupo na direita, acho que na direita mundial, posso colocar aí, que sobrevive e cresce à margem do grupo mainstream da direita populista, ou seja, não existe nos Estados Unidos uma alternativa ao trumpismo, né? Estamos falando muito de Charlie Kirk e Turning Point. Turning Point não é um grupo trumpista, né? A gente é um projeto em si, né? Focado na gente, e a gente organiza toda a estrutura intelectual, produtiva e política ao redor do nosso projeto, tá? E esse veículo entendeu. Então eu vou pedir para vocês divulgarem o link, eu vou colocar aqui nos comentários, então divulguem, tá? Divulguem muito, se tiverem amigos na gringa, divulguem, façamos isso rodar, porque é muito importante que conheçam a nossa mensagem. Eu traduzi aqui com a ajuda do Grok, né, de maneira muito humilde, então vou pedir para vocês perdoarem aí eventuais imprecisões que eu tiver aqui, mas eu acho que vai funcionar muito bem, tá? Peguei a tradução com o Grok, nós vamos que vamos. Tá? Então o nome do artigo é Meritocracia no Brasil, e vamos lá. Um partido político moderno é apenas um braço de um sistema maior. Doadores buscam ter seus interesses atendidos e, para isso, o partido, trabalhando por meio de agências de marketing e think tanks, tenta cultivar ideologias que vinculem as identidades dos eleitores aos candidatos. Esse mecanismo cínico e opaco pode garantir vitórias em questões específicas, mas nunca desencadeará um movimento suficientemente grande para alcançar a hegemonia necessária para reformas inescrupulosas e cruéis. A solução, no entanto, veio de onde menos se esperava: o Brasil. O mesmo grupo de jovens da geração Z que liderou os protestos que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff em 16, desiludido após uma década de esperanças frustradas, decidiu construir não apenas um novo partido, mas uma máquina política inteiramente nova. No centro dessa empreitada está um homem de 40 e poucos anos, de olhos caídos, com uma obsessão pela Pérsia antiga e pelo mitraísmo. Renan Santos e seu Movimento Brasil Livre, o MBL, fizeram o que pode se tornar o padrão para a política revolucionária não violenta. Eles construíram um partido completo, hermeticamente fechado. Aqui, nota, comentário meu. Em 3 parágrafos, eles já entenderam mais sobre o nosso projeto do que toda a imprensa brasileira em 10 anos, tá? Meio assustador isso. Renan Santos, do MBL, disse que a ação do MP se baseia em fake news de Minion. Pera, essa parte aqui, estou lendo a legenda, o tradutor. Vamos lá, pulo que eu falei de fake news de Minions. Vai. Eles querem sua própria teoria, treinam seus próprios quadros, reproduzem sua própria mídia e agora lançam seus próprios candidatos. Software, hardware e produto, tudo coordenado por uma estrutura de comando que faria tanto bolcheviques quanto executivos da Sequoia Capital aprovarem com um aceno. O Partido Missão é o partido para jovens megalomaníacos. Seu objetivo expresso é treinar e capacitar o 99 percentil da curva Bell do Brasil. Ou seja, falando assim, basicamente empoderar as pessoas mais inteligentes e capazes do Brasil. Romper o jogo político brasileiro, no entanto, não é tarefa fácil. As últimas tentativas com o projeto de direita de Bolsonaro tornaram-se reféns do chamado Centrão, o grande centro político brasileiro. Essa massa amorfa de partidos não ideológicos controla mais da metade do Congresso, essencialmente uma máquina de Estado profundo permanente, manipulando fluxos orçamentários e nomeações burocráticas enquanto troca fundos públicos por votos. O cientista político brasileiro Raimundo Faoro explica isso em Os Donos do Poder, de 1958. A coroa portuguesa trouxe ao Brasil um Estado patrimonial, fundindo autoridade pública e ganhos privados desde o início. Para Faoro, esse DNA patrimonial explica por que escândalos se repetem, reformas travam e coalizões se formam em torno de espólios, não de ideologia. Mas como um candidato honesto pode ser eleito nesse sistema? Há um limite para a compra de votos e o clientelismo feudal. Muitos eleitores pobres trocarão seu voto por R$200, mas a classe média, especialmente nas grandes cidades, não o fará. Em tempo de crise, uma revolta das pessoas que realmente sustentam o país pode desencadear mudanças políticas de grande escala. O fenômeno Bolsonaro foi um exemplo disso. O Brasil não está preso a um cenário paternalista irreversível, embora evitar esse caminho seja extremamente difícil. Acreditar que a política funciona segundo uma lógica de baixo para cima é um erro. Um partido não é uma instituição popular, é uma aristocracia. Se o objetivo é a hegemonia, todo o processo deve ser abordado de uma perspectiva militar. Uma cadeia de comando sólido que supervisiona e gerencia cada setor da atividade política. Nota pessoal, é exatamente isso. É exatamente isso. Ainda mais num país como o Brasil, em que a desigualdade é muito grande,
A inteligência, infelizmente, por diversas razões, ela é muito escassa. Logo, poucas pessoas vão deter muito poder sobre muitas pessoas. Portanto, é muito mais inteligente de focar no topo do que focar na base. Voltando ao artigo. O MBL entendeu que essa dinâmica nunca resolveria os problemas gritantes do país e que jogar o jogo da democracia em um sistema feudal e oligárquico só levaria à derrota. Eles decidiram criar dentro do próprio partido todas as instituições que compõem o bom governo, priorizando a autossuficiência e a independência acima de tudo, essencialmente um Estado dentro do Estado. Steve Jobs era defensor ferrenho do modelo de ecossistema fechado. Sua ideia era construir hardware e software como um pacote inseparável, recusando-se a licenciar seus sistemas operacionais para fabricantes rivais ou permitir modificações amplas de terceiros. Jobs insistia em controlar, abre aspas, o pacote todo, design industrial, sistema operacional, até o pipeline de entrega dos aplicativos, porque, segundo ele, apenas o controle total poderia garantir uma experiência de usuário incomparável. Sob essa estratégia, os produtos da Apple formaram uma pilha coesa, muitas vezes chamada de jardim murado de produtos, onde cada componente é otimizado para funcionar perfeitamente dentro do ambiente da Apple, mesmo que isso signifique excluir tudo que está fora dele. Todo movimento político sonha em exercer esse mesmo nível de comando, financiar-se, gerar suas próprias ideias e mobilizar uma rede dedicada de ativistas para projetar essas ideias para fora. Com esse objetivo, o MBL fundou a revista Valete em janeiro de 2023. A publicação visa estar na vanguarda da cultura, arte e política dissidente. A revista, com menos de 2 anos, já se tornou a segunda publicação cultural mais vendida do país. A Valete oferece análises políticas fora do consenso terceiro-mundista brasileiro, popularizando temas pouco discutidos no país, como a reforma criminal de Bukele, o plano de Milei para revitalizar os mercados argentinos e o desejo de Trump de reorientar a cadeia de suprimentos americana em torno da infraestrutura de AI. Eles publicam artigos de opinião cultural que exploram temas como a bolha imobiliária impulsionada pela imigração na Europa, a necessidade de desfavelização imediata e até a criação de uma república helênica da Baía de Guanabara. Veja só a influência dos novos clássicos aí. Seus vídeos e podcasts atraem principalmente a geração Z. Na verdade, posso dizer que eles são os únicos que realmente alcançam esse público. Enquanto a direita tradicional promove uma adoração cultuada por Bolsonaro e sua bolsa de colostomia, impulsionada por boomers... Ok, isso tá muito bom. A rede de canais do MBL entrega conteúdo com memes contemporâneos e comentários que realmente ressoam com os jovens. Para homens mais jovens, a ideia de construir uma mega prisão no meio da Amazônia com capacidade para 1 milhão de detentos é muito mais envolvente do que qualquer outro tipo de discurso político. Os autores e pesquisadores da Valete desenvolveram seu próprio compêndio ideológico. O livro amarelo aborda todos os domínios concebíveis: saúde, guerra, economia, educação e até reprodução. As soluções são meticulosamente precisas e se estendem por mais de 500 páginas de texto. A maioria ainda não reconhece o poder memético e potencialmente eleitoral de um think tank. Diferentemente de outros grandes grupos políticos, o MBL agora possui toda a sua própria ferramenta de produção de ideias, sobre a qual tem controle total. Não precisa mais recorrer a grandes institutos ou universidades. Seus intelectuais, pagos com o dinheiro da própria publicação, dedicam seu tempo a elaborar políticas a serem implementadas pelo Partido Missão. A equipe do MBL constitui a rede de ativistas mais bem organizada da política brasileira. Eles têm até um departamento de software designado, responsável tanto por aplicativo de streaming interno quanto por ataques cibernéticos regulares a plataformas de jogos de azar online. Tendo dominado os ciclos virais das redes sociais, as políticas forjadas pela cúpula intelectual do movimento são transmitidas à base e executadas por ativistas estrategicamente posicionados. No típico estilo revolucionário do início do século XX, as figuras mais populares do MBL são seus diretores executivos. Embora a Valete seja o carro-chefe intelectual do movimento, o conteúdo mais assistido vem das transmissões ao vivo diárias de Renan Santos. Este formato, um líder carismático, incisivo e controverso falando diretamente ao público, cria um senso de luta coletiva entre os membros da base. Em contraste, alguém poderia imaginar o presidente do Partido Republicano como a voz principal da direita americana? Eles também se beneficiam do fato de que seus adversários são velhos e desconectados da realidade. O uso de análise de dados pelo MBL para mapear perfis de audiência, juntamente com um ecossistema de produtos de informação com base de assinantes em constante expansão, dá a eles uma clara vantagem técnica sobre seus oponentes boomers. Essa vantagem foi crucial durante a formalização do partido. O processo, intencionalmente oneroso, exige 547 mil assinaturas apresentadas a cartórios e verificadas eletronicamente contra os registros eleitorais. Mesmo Bolsonaro, no auge da sua popularidade, não conseguiu atingir esse limite. O MBL desenvolveu um software proprietário de rastreamento de assinaturas para otimizar a logística, acelerando dramaticamente o processo. Quando o Tribunal Eleitoral Federal confirmou as assinaturas do Partido Missão no final de junho de 25, o estabelecimento político brasileiro ficou atônito. Apesar dos requisitos projetados para serem proibitivamente difíceis, o MBL não apenas atingiu, mas superou a cota, coletando quase 800 mil assinaturas. Na prática, a gente coletou quase 900 mil assinaturas e já validou 590 mil. Fecha parênteses. Meu aqui, né?
A missão serve como braço político do MBL, traduzindo o arcabouço intelectual do movimento em políticas concretas. Foi criada com um esforço de última instância. Enquanto o partido estava sendo estruturado, Renan Santos alertou, abre aspas para mim, vamos agir com toda a força que pudermos, mas se virmos que isso não é o que os brasileiros realmente querem, eu abandono tudo e saio do país. Tenho oportunidades no exterior, fecha parênteses. Essa postura de tudo ou nada parecia absurda na política partidária convencional. Robert Michels, em seu livro Partidos Políticos, alerta que movimentos revolucionários frequentemente se cristalizam quando as suas oligarquias priorizam a autopreservação em vez da luta contínua. A mentalidade inflexível da missão protege contra essa estagnação. Além disso, as táticas recentes de confronto do grupo tornaram qualquer fusão com o establishment de direita do Brasil impossível. Em uma abordagem quase corporativa à política partidária, apenas aqueles que completaram o programa pago de treinamento de liderança da missão podem concorrer sob a bandeira do partido. Durante o curso, os ativistas aprendem como atuar na política parlamentar, são alocados em capítulos locais do partido e recebem mentoria, às vezes do próprio Renan Santos, sobre a conduta esperada de um membro da missão. Os candidatos devem passar por exames e concluir projetos em grupo, enquanto seu desempenho é continuamente avaliado, criando um sistema moderno de triagem para futuros líderes. Essa ênfase no treinamento estratégico já produziu resultados impressionantes. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, o vereador Israel Russo realizou um feito notável enquanto gerou gerontocratas do Centrão. Em maio de 25, ele propôs reduzir os cargos comissionados da cidade de 33 para 7. Depois votou contra sua própria emenda ao lado de outro membro da oposição. Enquanto isso, o líder do plenário, a mente estratégica que normalmente dirigia os votos do establishment, estava preso no presídio do condado após estagiários do MBL do capítulo de Pouso Alegre o provocarem a atacá-los. A coalizão governista sem liderança opôs-se reflexivamente ao que a oposição apoiava, votando a favor e perdeu seus próprios cargos de patronagem, apesar de ter uma maioria de 5-1. Napoleão em Austerlitz. É a manobra do russo explicada por gringos, os caras não vão entender muita coisa, mas é genial. Essa não foi a primeira vez, não foi a primeira nem a última vez que influenciaram de forma assimétrica corpos governamentais muito maiores. Kataguiri, de 29 anos, é o único deputado federal afiliado ao MBL, mas está entre os legisladores mais prolíficos da Câmara. Seu domínio dos procedimentos parlamentares atraiu membros do Centrão para a órbita do MBL, votando em suas propostas e gradualmente se alinhando com a agenda do movimento. Mais importante, a missão considera a lealdade inegociável. Em maio de 25, um vereador do MBL em Curitiba, eleito por outro partido porque a missão ainda não tinha registro oficial, desobedeceu à liderança do movimento ao se recusar a investigar um escândalo de corrupção na prefeitura. O capítulo estadual do MBL o expulsou imediatamente e toda a sua equipe renunciou em solidariedade. 9 jovens assessores abriram mão de salários confortáveis e ficaram desempregados para defender os princípios do movimento. A coesão do partido, segundo seus líderes, vem da doutrina, não da personalidade. Sua estrutura interna, ecoando o centralismo democrático, trata os cargos eletivos não como propriedade individual, mas como ativos do partido. Os oficiais são avaliados não com base na popularidade, mas na adesão ao manual que sustenta o movimento. 150 pesquisadores e escritores elaboram o compêndio oficial do partido, o Livro Amarelo, um plano brutalmente pragmático para o futuro do Brasil. Baseado em especialistas de todas as áreas, o texto oferece diagnósticos implacáveis e soluções agnósticas para os direitos humanos para os problemas do país. Problemas como o crime. Os criminosos brasileiros são infames por sua violência brutal, desde atirar em inimigos com 100 disparos de munição 762 em transmissões ao vivo no Facebook, até queimar vítimas vivas em pilhas de pneus, o método micro-ondas. Mas seu poder vai muito além do tráfico de drogas e execuções. Nas colinas tropicais do Rio, gangues como CV e TCP governam favelas como estados independentes, impondo impostos, realizando julgamentos e monopolizando serviços públicos. Enquanto isso, o PCC de São Paulo opera de forma mais profissional, subornando juízes e policiais para garantir redes logísticas e gerenciando operações dentro do maior porto da América Latina, Santos, de onde origina 80% da cocaína da Europa. O Livro Amarelo acredita que a resposta está no trabalho de Günther Jacobs e seu Feinstrafrecht. Feinstrafrecht. O jurista alemão argumenta que as leis que se aplicam ao cidadão cumpridor de lei devem ser separadas daquelas que tratam os inimigos da sociedade, terroristas, criminosos organizados ou outras ameaças sistêmicas. Os cartéis já se veem como polis independentes, cobram seus próprios impostos, controlam o território, mantêm milícias permanentes e operam tribunais paralelos. Talvez ele propõe devemos tratá-los como tal, não como cidadãos, mas como corpos estranhos que destroem a nação. As unidades de elite da polícia brasileira possuem a expertise tática e as capacidades de inteligência para desmantelar o crime organizado em meses. Uma ação rápida e decisiva em segurança pública tiraria do establishment judicial progressista o poder de proteger organizações criminosas. Considero o impacto psicológico de um triunfo tão rápido. O experimento de Nayib Bukele em El Salvador deixou isso claro. A política é sobre emoções. Onde o crime reina, as comunidades trabalhadoras vivem em ansiedade perpétua. Elimine o crime e esse medo se transforma em capital político.
Esse, abre aspas, gatilho de segurança pública, fecha aspas, é o mandato do CEL da América Latina. Em fevereiro de 25, Renan Santos discursou na Câmara Municipal de São Paulo, pedindo que as autoridades declarassem guerra aos cartéis. Sob o lema "Prendeu, matou", o partido da missão promete, uma vez eleito, lançar uma campanha militar que dure até que o crime organizado não controle um único centímetro quadrado do nosso território, fecha aspas. Essa campanha abrangente combina com o planejamento urbano para a desfavelização, seria o pré-requisito para abordar qualquer outro problema. Desmantelar os cartéis resolve apenas metade da crise de produtividade do Brasil, a outra metade está na decadência burocrática sistêmica. O aparelho administrativo do Brasil permanece grotescamente inchado, assombrado pelo legado trabalhista Getúlio Vargas, que governou como ditador de 30 a 45. Suas políticas projetadas para modernizar o Estado cristalizaram-se em obstáculos à reforma. Funcionários públicos desfrutam de estabilidade vitalícia, juízes e promotores recebem salários e benefícios astronômicos, enquanto mérito e desempenho permanecem conceitos alheios em toda a burocracia. Os governos locais agravam a disfunção. Dos 5.418 municípios do Brasil, 2.978 gastam além das suas possibilidades, drenando 56 bilhões de reais anualmente em transferências federais e estaduais. O padrão se repete no nível estadual. Apenas 8 dos 27 estados equilibram suas contas, enquanto os 19 restantes sobrevivem do suporte de Brasília. O livro amarelo não propõe outro resgate, mas uma cirurgia cartográfica radical para o século XXI. Municípios insolventes seriam fundidos com os vizinhos mais viáveis. Estados cronicamente dependentes seriam consolidados em regiões administrativas maiores, capazes de alcançar economias de escala em policiamento, saúde e infraestrutura. O objetivo é menos camadas do governo e menos estados. Os fundos federais serão alocados não de acordo com a necessidade, mas de acordo com o retorno sobre o investimento. Reformas que abordariam esses problemas estão na agenda pública há algum tempo. No entanto, o Centrão não vê benefício em mudar o sistema, já que seu poder repousa na própria existência de uma burocracia inflada e corrupta. A doutrina do Partido Missão reconhece que a crescente de satisfação pública contra as oligarquias provinciais cria uma abertura, um momento em que seu controle pode ser quebrado como uma ação decisiva, abrindo caminho para um sistema geográfico administrativo construído para o século XXI. No cerne da teoria econômica do livro amarelo está a reindustrialização do Brasil. O país, que outrora viu sua economia emergir como uma potência manufatureira em ascensão, agora se encontra em uma paisagem financeirizada, pagando suas contas por meio da exportação agrícola para sobreviver. Modelos simplistas e protecionistas para estimular a indústria foram tentados nos anos 70 e apenas geraram produtos de baixa qualidade e concentração de capital. Para realmente trazer a indústria de volta, é essencial focar no que já funciona. A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Além de liderar a produção global de jatos regionais, a empresa também alcançou sucesso no setor militar com um treinador A-29 Super Tucano, usado em 15 países, e o C-390 Millennium, um avião de transporte que desafia o preço e a qualidade do Lockheed Martin C-130. A Embraer teve sucesso não por causa do Brasil, mas apesar dele. As leis trabalhistas draconianas do país, o baixo orçamento de defesa e a hostilidade a jovens engenheiros e empreendedores criaram um terreno árido para o desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia. É por isso que algumas das maiores fábricas da Embraer estão localizadas em Portugal e nos Estados Unidos. Uma política séria de defesa nacional, a desburocratização drástica do setor empresarial e quadros de aquisição brutalmente competitivos poderiam posicionar o país como um dos principais fabricantes de drones e mísseis modernos, mas isso é impossível sob o regime atual. Enquanto o Brasil luta para manter suas indústrias de defesa tradicionais, possui um ativo subutilizado que poderia revolucionar sua posição no setor aeroespacial global. A latitude do Centro Espacial de Alcântara oferece até 30% de aumento na eficiência da carga útil em comparação com o Cabo Canaveral, na Flórida. Desenvolver essa base espacial e abri-la para agências internacionais poderia transformar o norte da Amazônia em um centro aeroespacial global, especialmente porque instituições como o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, são capazes de fornecer capital humano para grandes projetos de infraestrutura. Um porto espacial de alto volume para lançamento de pequenos satélites geoestacionários e clientes internacionais poderiam ancorar uma indústria espacial doméstica. Outro pilar da economia brasileira é a Petrobras, a Companhia Nacional de Petróleo. As reservas offshore na costa do Rio impulsionaram o país a se tornar o 8º maior produtor de petróleo do mundo. No entanto, essas fontes convenientes de lucro atingiram o pico da produção em 2030, forçando a empresa a reduzir parte da produção para que ela possa se recuperar a uma taxa sustentável. A solução está na margem equatorial brasileira, localizada no norte e compartilhando o sistema de bacias da Venezuela. Ela oferece uma qualidade de petróleo superior, matéria-prima mais leve com menor teor de enxofre. Isso também aborda um gargalo crítico, já que a produção atual do Brasil consiste principalmente de petróleo denso e cheio de impurezas que o país não consegue processar internamente devido à falta de refinarias especializadas. Regulamentações ambientais representam o principal obstáculo à expansão. Enquanto a lei brasileira trata roubo e assalto com leniência, violações ambientais enfrentam penalidades severas. ONGs financiadas por estrangeiros, apoiadas por conglomerados internacionais, impulsionam grande parte do lobby ecológico do Brasil.
O Partido Missão defende tanto a exploração de recursos naturais do tipo Drill Baby Drill, quanto a proibição total de financiamento estrangeiro para ONGs domésticas. Este não é um artigo sobre um país latino-americano corrupto, é um artigo sobre governos modernos. Infelizmente, todos os governos modernos foram brasilificados, então a luva servirá igualmente bem. No século XIX, as avenidas iluminadas a gás ao longo da Baía de Guanabara, os elegantes cafés com música de piano clássico e o clima quente da cidade encantavam os estrangeiros que por ali passeavam. Hoje, ao caminhar pelas ruas do Rio, você verá, em meio à paisagem verde montanhosa, traços de um império outrora glorioso e ambicioso em busca de modernização. Por todo o centro histórico, edifícios parisienses desbotados, mas marcantes, testemunham aquele passado inaugurado pelo imperador Dom Pedro II, o Magnânimo, um homem de ciência e amante do progresso que se correspondia com Pasteur, Wagner, Victor Hugo, Gobineau e Charles Darwin. A Bahia, que outrora conhecida como a cidade dos pianos, agora é uma zona de guerra. São Francisco, Chicago e Paris não são diferentes. Sombras ocupadas e debilitados dos seus antigos eus. O que distingue o Rio de Janeiro de Londres é simplesmente o grau de paralisia e deterioração. Por projeto, nossas democracias liberais removeram a eficácia do cálculo político. Toda medida deve ser infinitamente negociada porque nenhum vetor social tem o nível de coordenação necessário para impulsionar políticas de forma idiosincrática nos frontos cultural, legal e operacional ao mesmo tempo. Raramente um homem de gênio conseguirá inflamar as massas e, com alguns burocratas intelectuais, reconstruir sua nação do zero. Esses espécimes, no entanto, são extremamente raros. Um dia podemos nos encontrar desprovido deles. A grande contribuição do MBL para a humanidade não veja só essa parte final. A grande contribuição do MBL para a humanidade é a noção de que a política é recursiva. O Estado deve espelhar o partido deve espelhar os desígnios dos seus líderes. Os think tanks devem influir diretamente para a política pública e, da mesma forma, seu grupo de ativistas deve ser o único reservatório de talentos do qual você recruta. Faça isso e você terá todos os ingredientes para a aristocracia não hereditária que pode se propagar por milênios. Pessoal, belíssimo artigo, talvez o artigo mais interessante em 11 anos de trabalho, tá? Queria parabenizar ambos os autores, tá? Tanto o nosso amigo do perfil The Phallic Man e o Hansa Rudolph, tá? Uma peça interessantíssima. Parabenizar também a publicação J'accuse, que é inglesa, apesar da inflexão aí francesa. E queria saber os comentários de vocês, tá? Material muito, muito, muito bom. Peço para todo mundo divulgar. Vamos divulgar o artigo, porque por trás, né, de todas as mentiras que rodam sobre o MBL, há uma realidade que assusta a todos. Essa realidade ela foi exposta nesse artigo. Obrigado, galera.